A todos, irmãos, muito bacana. Eu particularmente, eu não conhecia a melodia nem do hino que nós cantamos do Inário e nem essa da noiva, mas a da noiva eu já aprendi, né? Foi muito, muito bacana, muito bonito a letra, muito preciosa, né? Bom, nós estamos esse é o quarto estudo de uma sequência de estudo que nós estamos tendo aqui na igreja local, na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto estudo, onde nós estamos falando sobre a doutrina da igreja. Como já foi falado, infelizmente, eu não vou poder agora fazer uma recapitulação, senão nós vamos ocupar muito tempo vendo o que já se passou. Então, infelizmente, aqueles que não puderam acompanhar os primeiros, nós vamos dando sequência, mas o Senhor ainda há de falar muito ainda, através dos versículos que nós vamos ler, através de tudo que for falado aqui. Hoje eu não trouxe os slides, que geralmente eu tenho trazido, né, as imagens, mas se você puder colocar na Bíblia, nos versos bíblicos, vai ajudar bastante a gente aqui, tá ok? Então, para nós aproveitarmos bem o nosso tempo, nós vamos somente lembrar o seguinte: quando nós estamos falando na doutrina da igreja, nós começamos a falar... Obrigado. Não vai faltar água aqui não, Nós temos, primeiramente, falado sobre a natureza da igreja. O que é a igreja, os propósitos da igreja. E nós vimos que a natureza da igreja, ela nasceu no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, durante o início da humanidade, Ele sempre desejou ter para si um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa, um sacerdócio real. Esse sempre foi o projeto de Deus. E Deus então se revela à nação de Israel, primeiramente, mas nós vemos a nação de Israel rejeitando o Deus soberano, e agora nós vemos, na dispensação da igreja, da graça, nós vemos o Espírito Santo inserindo na família de Abraão todas aquelas pessoas que foram regeneradas, de todas as tribos, povos, línguas e nações, pessoas espalhadas pelo mundo todo. Agora, a promessa de ser um povo de Deus não é somente para Israel, mas agora para a igreja de Cristo, composta de judeus, gentios, pessoas de todo o mundo, na qual nós fazemos parte também. A única igreja, existe uma única igreja, a igreja de Cristo, não existe as igrejas, existe uma única igreja que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Esse corpo é formado por muitos membros, que somos nós e cristãos de todo o mundo, na qual Cristo mesmo é o cabeça do corpo, uma única igreja. A Bíblia fala sobre as igrejas locais também, que são essas pequenas congregações, que é a expressão do corpo do Senhor Jesus Cristo universal em determinada localidade. Então a Bíblia trata sobre as igrejas locais. Paulo falou sobre isso, e a igreja que está aqui no Parque do Lago é a representação do corpo universal de Cristo no Parque do Lago, a igreja local. Bem, então nós estamos vendo o que está acontecendo hoje, desde o dia de Pentecostes. Deus, através do seu Espírito Santo, está inserindo pessoas no corpo de Cristo, na igreja. A igreja ainda não está completa, né? A igreja ela é composta de todos que estão aqui, vivos, e de todos aqueles que já morreram também e estão no céu. Nota que a igreja não está somente na terra. O corpo de Cristo não está somente na terra. É por isso que às vezes, quando a gente fala algumas expressões, a igreja é o corpo no mundo, nessa terra. A gente entende o que isso quer dizer. Só que igreja, ela é composta por todos que estão vivos, cristãos vivos, nós, só que também cristãos que já morreram do dia de Pentecostes até aqui. Ou seja, a igreja, o corpo místico de Cristo, é composto por pessoas que já estão na glória e por pessoas que estão aqui na terra também.
Então a igreja não é, como muitas pessoas pensam, a expressão neste mundo, somente neste mundo, tá? Muito bem, dito isso, isso é praticamente uma recapitulação de tudo que a gente falou. Nós vamos concentrar os nossos estudos hoje no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. E vamos fazer as considerações. Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e versículo 19. Hoje, diferente de como tem sido nos primeiros 3 estudos, nós não vamos fazer a escola aberta, que é o microfone para cada um falar. Hoje nós vamos fixar bem nesses versículos, porque são versos que vai exigir de nós profunda atenção. Nós já estamos com o barulho aqui do lado, então talvez já toma um pouquinho da nossa atenção, mas então nós vamos precisar focar bem no que vai ser lido e vai ser apresentado, ok? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Eu gostaria que um irmão lesse o versículo 18 e uma irmã lesse o versículo 19, por favor, bem rapidinho. Amém. Eu não sei se todos estão com suas Bíblias, e talvez a leitura, por causa, talvez não ouviram, mas eu vou reler. Versículo 18 diz bem assim: também te digo, o Senhor Jesus Cristo dizendo, também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, mais uma vez nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor venha imensamente, pelo poder da Tua palavra e pela operação do Espírito Santo, nos ensinar verdades preciosas nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, muitos dos ensinos que nós temos ouvido no mundo hoje, nas igrejas, muitos dos erros doutrinários que se ouve hoje no seio da igreja evangélica brasileira e de todo o mundo, muitos dos erros doutrinários é devido uma má interpretação desses 2 versículos. Muito do que tem se ouvido é consequência de uma interpretação não bíblica desses 2 versículos da palavra de Deus, e nós vamos ver um pouquinho a esse respeito. O Senhor Jesus Cristo aqui, só para nós relembrarmos o que é que está acontecendo. O Senhor Jesus Cristo, ele chega para os seus discípulos e ele pergunta bem assim: olha, pessoal, o que é que estão dizendo que eu sou? Quem é que estão dizendo que eu sou aí? Se você ler os versículos que antecedem esse, você vai dizer. Aí uns dos discípulos disseram assim: ó Senhor, o povo aí está dizendo que o Senhor é João Batista. Tem um outro grupo aí, Senhor, que está dizendo que o Senhor é Elias. Lembra que Elias, ele foi arrebatado? Ele não morreu, então estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Olha, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. E o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e pergunta bem assim: olha, mas tudo bem, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Então Pedro toma a frente, Pedro sempre tomando a frente, ele toma a frente, representando os outros discípulos, sendo porta-voz dos outros discípulos, e Pedro faz uma profissão. Ele diz: Senhor, nós cremos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós não cremos que o Senhor é um profeta. Nós não cremos que o Senhor é Elias, nem João Batista, nem Jeremias. Nós cremos que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Essa foi a profissão de fé de Pedro. Muito bem. É baseado nesse versículo que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se baseia neste versículo para dizer que Cristo edificou a igreja sobre Pedro. Portanto, Pedro seria o primeiro papa. E Cristo havia dado a Pedro a supremacia da igreja, de forma que os sucessores de Pedro seriam os próximos papas. E os papas são, para a Igreja Católica, são o representante de Deus no mundo, intercessores, intermediadores entre os fiéis e Deus. Então Pedro seria o primeiro papa. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram, por exemplo, isso se misturou tanto com a cultura popular, com o senso comum, que qualquer piadinha que fala, Joãozinho morreu e chegou no céu, e lá estava São Pedro com a chave na porta de entrada. Vocês já ouviram isso? Alguém brincando assim? Ou então quando vai chover, São Pedro, manda chuva. Como se Pedro fosse aquele que tem a chave dos céus para mandar chover, ou como Pedro fosse aquele que tem a chave do grande portal celestial, e como se Pedro ficasse lá na entrada do céu dizendo: não, você não, seu nome está no livro da vida, não, você não pode entrar não, né? Aí o pessoal sempre fala, né? Joãozinho morreu e foi ao céu, e lá Pedro não deixou ele entrar, né? Porque a cultura, é válido lembrar que logo na primeira era da igreja cristã, o Estado e a religião eram uma só, né? Estado e religião andavam juntos desde a época de um imperador chamado Constantino. Não vou entrar nesse detalhe, mas se misturou a cultura de tal forma que as pessoas falam dessa maneira, não é verdade? Você já ouviu isso, irmã Estelita? As pessoas falarem assim que Pedro é que faz chover? Ô São Pedro, manda chuva, já ouviu falar? Já sim, né, irmã? Exatamente. Porque através desse versículo que dá essa conotação. Então, as pessoas têm dito: olha, foi dado a Pedro a supremacia da igreja. E sobre Pedro seria edificado a igreja. E essa é um grande engano, como nós vamos ver à luz da palavra de Deus, que em nenhum momento a palavra de Deus diz que a igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, seria edificada sobre uma pessoa, sobre um apóstolo ou discípulo qualquer que seja, principalmente tão falho como Pedro. Se você continuar lendo os versículos, você vai ver o Senhor Jesus Cristo repreendendo Pedro e dizendo: Pedro, arreda-te, Satanás. Porque Pedro chegou para o Senhor Jesus Cristo e falou, Jesus Cristo estava falando assim: olha, importa que eu vá para Jerusalém e sofra muito, e que eu morra, mas eu vou ressuscitar, e eu vou passar por um martírio. Pedro chega para o Senhor Jesus e fala assim: ô Senhor, tem compaixão de ti mesmo? Que isso, ué? Não, o Senhor não vai morrer não. Pedro, você fala por Satanás. Vocês acham mesmo que o Senhor Jesus Cristo diria que a igreja gloriosa dele, o corpo místico de Cristo, seria edificado sobre um homem tão errôneo como Pedro? De fato, a igreja não foi edificada sobre Pedro, mas nós vamos fazer algumas considerações um pouquinho mais para frente. Guarda esse pensamento, porque eu dividi esses dois versículos para que a gente possa entendê-los melhor. Primeiro, nós vamos ver o que significa essa expressão
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois nós vamos ver o que significa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Depois nós vamos ver o que significa dar as chaves do reino dos céus para Pedro. E depois nós vamos ver o que significa ligar e desligar. Muito bem. Hoje, muitos ensinos nas igrejas, e nós temos visto muitos homens se levantarem se intitulando apóstolos. Esses homens se levantam, proclamam que fazem grandes milagres e se autoproclamam apóstolos. Se você ligar a televisão, e se você já assistiu o Valdomiro Santiago pregar alguma vez, uma vez ele disse bem assim: olha, o Senhor Jesus Cristo fez tantos milagres, eu fiz mais. Valdomiro Santiago e tantos outros homens aí, que se intitulam apóstolos, nós não vemos, à luz da palavra de Deus, a autoridade dada ao homem para que se perpetue uma linhagem apostólica nessa terra. Nós não vemos dado aos apóstolos o direito ou o poder de perpetuarem o apostolado depois daqueles 12 que existiram na Bíblia. Qualquer pessoa que se intitula apóstolo, porque precisava de certas características para ser apóstolo. Não era qualquer pessoa que era apóstolo. Uma dessas qualificações eram pessoas que deveriam ter vivido juntamente com Cristo e aprendido do próprio Cristo. Essa era uma das requisitos para ser apóstolos. Paulo, apóstolo nascido fora de tempo, a própria palavra de Deus diz que ele encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo e passou alguns anos de sua vida sendo ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Por que nós estamos falando isso? Porque está tendo uma enxurrada de ensinamentos errados no seio da igreja evangélica brasileira. Pessoas se autodenominando profetas, apóstolos, ensinando os mais errados ensinamentos. E isso tem entrado e tem cativado muitos cristãos verdadeiros, muitos cristãos que têm o coração voltados para Cristo, mas que têm sido enganados pelos falsos ensinos dessas pessoas. Nós podemos citar a teologia da prosperidade, que está muito em voga hoje. A teologia da prosperidade é a teologia que diz que o cristão, ele precisa ser up, né? Ele precisa ter carrão, precisa ter casona, precisa ter um carrão, e se você não tem isso, você me desculpe, mas ou você está em pecado, ou você não tem fé. Né? É um ensinamento demoníaco, é um ensinamento satânico. Né? A teologia da confissão positiva, que entrou no Ocidente muito forte pela Ellen White, está sendo distribuído por aí um livro de Ellen White. Não sei se já chegou na sua mão. A Única Esperança, está escrito no livro. Alguém já recebeu esse livro aqui? Oi? A Grande Esperança. Quem recebeu esse livro aí? Não sei se vocês se deram o trabalho de ler lá embaixo, Ellen White. Fuja, joga fora esse livro. Joga fora. É só heresia. Ellen White foi a precursora da confissão positiva no Brasil. Ela teve contato com a Ásia, com tribos asiáticas, se envolveu com a confissão positiva e através de Benehim e tantos outros homens lá fora, trouxe para o Brasil. Aqui no Brasil, as maiores representantes é Neuza Etioquia, Ellen White, R.R. Soares e muitos outros. Oi? René Terranova. Meus irmãos, toda vez, isso é importante, toda vez que vocês receberem uma literatura, busquem na igreja local irmãos que tenham o conhecimento e que tenham a prática de leitura e que conheçam os autores desses livros. Porque você pode estar entrando num caminho difícil de sair. Vocês podem estar entrando num emaranhado de laço que depois vai ser muito difícil para sair. Essas pessoas da confissão positiva que dizem que, olha, tua palavra tem poder, você precisa pensar positivo.
Aí a pessoa fala, não sei se vai dar certo não. Não, que isso? Pensa positivo. Você tem que decretar, você tem que declarar. Né? Nós vamos ver isso mais para frente, sobre a declaração, esse negócio de tomar posse de bênção, e o que a Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Irmãos, fujam disso. Isso é uma gota de veneno num copo de leite, eu sempre tenho dito isso. E talvez eu vou mexer com alguém aqui, não sei, mas talvez tenham aqui admiradores de R.R. Soares, talvez tenham pessoas que gostam de assistir R.R. Soares. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A teologia de R.R. Soares é totalmente devasada. É totalmente devasada. É uma gota de veneno num copo de leite. Você olha o copo de leite, você não, o veneno ele é incolor, ele é insípido, você não sente, mas se você beber, você pode morrer. Você pode morrer. Tem uma frase de uma mulher, de uma cristã, que ela escreveu em seu livro, dizendo bem assim: quando Satanás não consegue impedir que pessoas vão a Cristo, quando Satanás não consegue fazer com que cristãos caiam na fé, ele parte para um outro lado. Ele fazem esses cristãos crerem de uma forma desordenada, de uma forma antibíblica, de uma forma satânica. Tem uma aparência de religiosidade, tem uma aparência de coisa boa, mas não é. E é nesse momento que muitos cristãos têm caminhado por um erro de não dependência do Senhor. Ontem nós falamos aqui no culto de jovens sobre a soberania de Deus, né? E essa é uma teologia demoníaca. É demoníaco. Você passa a não depender de Deus, porque Deus agora é um garçom. Você determina, você decreta, e Deus tem que fazer o que você quer. Essa é uma doutrina que tem matado muitos cristãos, porque essa teologia ela diz assim: olha, se você não conseguir o que você quer, você está em pecado ou você não tem fé. E quando você não consegue, quando você não alcança, o cristão entra em depressão, fica triste, porque acha que está em pecado ou porque acha que não tem fé para que aquilo aconteça. Né? Eu lembro-me de uma história contada pelo irmão Paulo Romero, que escreveu livros evangélicos em crise e supercrentes. Ele diz bem assim, que certa vez uma mulher, um casal, eu já até contei isso aqui uma vez, tinha um filho que sofria de... aquele que precisa de tomar insulina, diabetes. E esse menino precisava sempre tomar insulina. Né? Tinha lá na geladeira, lá os medicamentos, tudo certinho. Até que os pais desse menino foram numa igreja dessas que se dizem evangélicas. E lá na frente o pastor determinou que o menino estava curado. Vocês creem? Cremos. Vocês creem que Jesus já curou? Cremos. E os pais cheios de lágrimas, e o pastor disse assim: olha, então vai para casa e nada de remédio. Porque se vocês derem remédio, demonstra que vocês não têm fé. Os pais voltando para casa, se debulhando em lágrimas, emocionados porque Cristo havia curado seu filho. Passou um dia, 2 dias, e a criança já estava acostumada a tomar o remédio. E a mãe dizia: filhinho, não, Jesus já te curou, lembra? E o menino começou a arruinar, começou a passar mal, passou a primeira semana. Em poucos dias o menino entrou em coma. E os pais começaram a entrar em desespero, chegaram no pastor e falaram: pastor, o que está acontecendo? O senhor disse que ele estava curado e nós cremos, nós não demos remédio para ele, só que ele está em coma. O pastor falou: olha, não acredita em sintoma não, sintoma é mentira do diabo. Ele já está curado, já está decretado, você crê, então você precisa ter fé. Os pais voltaram para casa, e isso gerou um problema psicológico, um problema na cabeça dos pais muito grande. Porque se eles pedissem oração pelo menino, e se eles dessem remédio, eles achavam que o menino ia morrer, porque eles não tiveram fé. E se eles não dessem, eles iam ter uma aparente fé, só que tinham medo que o menino morresse também. Resultado, o menino morreu. Chegaram para o pastor desesperado, o pastor falou: não, ao invés de fazer um velório, nós vamos fazer um culto de ações de graças, porque lá no velório o Senhor vai ressuscitar o menino, porque Deus já declarou. Você tem fé? Temos fé.
Acabou que o menino não ressuscitou, o menino morreu, foi enterrado, os pais ficaram extremamente abalados, entraram numa depressão profunda, decepcionados com quem? Com o pastor? Não, consigo mesmo, porque acreditavam que não tinham fé suficiente, e decepcionados com Deus, decepcionaram-se com a graça de Deus. Até que um casal de missionários se aproximou desse casal, durante longos anos trabalhando com eles, até que eles foram restaurados para Cristo. Esse ensino é demoníaco, porque tira a dependência de Deus, a soberania de Deus, em que Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele faz o melhor, porque Ele sabe o que é melhor, porque às vezes eu peço algo, mas Deus sabe que o que é melhor e se aquilo realmente é bom para a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, não se assuste. Todas as vezes que você orar e pedir algo ao Senhor, o Senhor só não te dará o que você está pedindo se Ele for dar algo maior e melhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu preciso crer nisso, mesmo que a resposta do Senhor não seja aquilo que eu estou esperando. Em outra oportunidade nós vamos falar somente sobre isso, então eu não vou dedicar muito tempo sobre isso. E nós vamos perder muito tempo aqui. Só que esse assunto é muito importante também. Pode falar, irmão Isaías. Irmãos, o problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, é a teologia. Deus quer que os cristãos sejam prósperos, e Ele prospera. É bom de Deus as riquezas. Deus quer que você tenha uma vida boa, sim, Ele quer. Mas de maneira nenhuma foi isso que Ele prometeu na sua palavra. Ele não prometeu o mar de rosas, pelo contrário, Ele disse que aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Não há nada de errado na prosperidade, mas na teologia da prosperidade, em dizer esses absurdos. Que Deus salva, que Deus cura uma dor de cabeça, é óbvio. Eu já estava com enxaqueca em casa e eu orei, Deus passou, Deus retirou imediatamente a minha dor de cabeça. Eu já tive com dores fortes de cólica renal e eu orei e o Senhor tirou. Como teve vezes que eu orei e o Senhor não tirou. Que Deus cura, que Deus liberta do câncer, é óbvio. É óbvio. Nós não descremos das verdades. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e eu creio no Deus dos milagres. Só que o que Satanás tem feito é que as pessoas fazer com que as pessoas creiam de uma forma desordenada e antibíblica. Desordenada, irracional. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão, não tem nada a ver, eu estou falando aqui, citando nomes, R.R. Soares, infelizmente Silas Malafaia, está decepcionando muito também, muito cuidado com os ensinos de Silas Malafaia. Há um tempo atrás, eu já fui muito abençoado pelos ensinos de Silas, muitíssimo abençoado, casais são restaurados, almas são salvas, mas ele tem enredado por um caminho muito difícil. Então tenha discernimento para reter o que é bom, né? Mas tome muito cuidado, irmãos. Não é tudo que você vai ouvir por aí que procede de Deus. Prove e vede que o Espírito é do Senhor. Mas se você não lê a Bíblia também, o que falarem você vai estar engolindo. Esse é um grande problema da igreja. Não, prove e vede se o Espírito é do Senhor. Não, beleza, mas eu não conheço o que a Bíblia está falando, então eu não sei nem saber se o que ele está falando é certo ou errado. Precisamos buscar a palavra de Deus, precisamos conhecer, né? Silas Malafaia, ele tem entrado pelo caminho da teologia da prosperidade, se aliado a Mike Murdock,
e outros homens dos Estados Unidos e tem arrasado, tem entrado por um caminho muito difícil. Eu já fui muito abençoado, sou muito abençoado pelos ensinos do Silas, mas, irmãos, tenham discernimento espiritual para conseguirem compreender o que é do Espírito, o que não é. Mas para isso você precisa ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, tanto faz. Qualquer um vai subir lá na frente, vai falar, e você vai ser levado por vento de doutrinas, porque afinal de contas você não sabe nada. Você não sabe nada. Você não conhece a Bíblia, então vai ser muito mais difícil. Tá ok? Então, irmãos, tudo isso é muito importante para que a gente entenda o que é que está acontecendo aí nas igrejas denominadas evangélicas, mas numa outra oportunidade nós vamos poder falar muito mais sobre isso. Então, o principal, a Bíblia não deu supremacia a Pedro e nem para que haja uma sucessão de linhagem apostólica e de papas. Não existe isso, tá? A Bíblia não declara isso, mas o que é então que Cristo estava dizendo para Pedro? Olha só. Beni, faz favor aqui, me ajuda aqui. Não é para fazer, é porque eu sou meio... Você vai ser Pedro. Pedro era meio forte. Beni, você não vai fazer nada não, eu só vou... É só porque eu gosto de uma representação assim, só para que eu consiga falar. Vamos entender isso aqui. Nosso tempo já está quase esgotando já, mas vamos... O Senhor Jesus Cristo pergunta: não, tudo bem, estão dizendo que eu sou profeta, João Batista, Jeremias, Elias, tudo bem, mas e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Você vai dizer isso aqui, ó, Ben. Tu és o Cristo, filho... Espera aí, deixa eu fazer a introdução. Deixa eu falar a parte de Cristo aqui. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nota, tu és o... Ele pronunciou uma palavra. Nota isso. Pedro pronunciou uma palavra. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, não foi revelado por homem. Não, foi pelo Espírito Santo. Tu és a palavra. Por sua vez, o Senhor Jesus Cristo vira para Pedro. Pedro estava representando todos e fala bem assim: tu és Simão Barjonas. Eu vou pular essa parte aí e vou direto ao ponto. Jesus vira para ele e fala bem assim, versículo 18: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diferente do que como os católicos pensam, Cristo não estava dizendo que ele edificaria a sua igreja em cima de Pedro. Não era Pedro, em cima de Pedro, né? Porque se for em cima de Pedro, então está certo o que está sendo ensinado. Pedro realmente é o primeiro Papa, tem a supremacia da igreja, tem a sua linhagem, como era no Antigo Testamento. A linhagem dos levitas, a linhagem dos sacerdotes. Então nós vamos voltar ao Antigo Testamento e vamos concordar com o que está sendo ensinado. Mas Cristo não está dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro, sobre um homem falho como Pedro, mas sobre quem que a igreja seria edificada? Sobre o que Pedro pronunciou. Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É sobre essa afirmação que a igreja seria edificada. Não é sobre Pedro. É sobre o que Pedro disse. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Obrigado, Pedro. Oh, Beni. Igualzinho Pedro. Eu imagino Pedro que nem o Beni. Forte. Pedro era forte. Só que o Beni é muito simpático para ser Pedro. Não era sobre Pedro, era sobre a afirmação, a declaração que Pedro havia feito. Tá ok? Então Cristo fala assim, ó, sobre essa afirmação que você disse, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, leiam comigo lá em Efésios capítulo 2. Agora nós vamos ver a contradição do que eu acabei de falar. Não é uma contradição, uma suposta contradição que as pessoas dizem. Efésios capítulo 2.
Bem rapidinho. Quem achar pode ler, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Quem achar pode ler. Amém. Olha só. Olha só, irmãos, o que o irmão Júnior acabou de falar. Versículo 20. A igreja, ou vocês, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não, mas peraí, você acabou de dizer que a igreja não estava sendo edificada sobre um apóstolo, porque é então que em Efésios capítulo 2, versículo 20, está dizendo que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E as pessoas aí fora estão usando esses versículos para falar, ó, tá vendo, você está se contradizendo. Mas na verdade, o que o texto está dizendo, o próprio versículo responde. Porque o final do versículo ele diz bem assim: edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra de esquina, a pedra principal. Ou seja, por que aqui está falando que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos? Porque foram os apóstolos e os profetas do Novo Testamento que foram os primeiros que lançaram o alicerce que é Cristo, a pedra angular, para a salvação de todas as pessoas. Você entendeu isso? Não é sobre os apóstolos não são o fundamento da igreja. Não. Apóstolos não são o fundamento da igreja de Cristo, nem os profetas. Mas foram os apóstolos e os profetas que lançaram o fundamento da igreja, na qual Cristo é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. A pedra sobre a qual é construída a igreja é edificada. Tanto é, lê comigo em 1 Coríntios, aquele que achar, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ouviram? 1 Pedro 3, 11. Pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é quem? Os apóstolos? O qual é Pedro? O qual são os profetas? Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. É o fundamento da igreja. A igreja edificada em Cristo. A natureza, nós vimos nos estudos passados que a natureza da igreja é Cristo. Porque através da morte e ressurreição de Cristo, a igreja surge. Uma simbologia de Adão. Adão adormece num profundo sono, Adão entra em coma profundo, e da costela de Adão nasce a mulher. O homem vira para a mulher e diz: você é osso dos meus ossos e carne da minha carne, é isso? Você é osso, ou seja, qual que é a natureza da mulher? Veio do homem. Nasceu, saiu do homem. Ah, você é carne da... Adão olhou para a beleza de Eva, aquele espetáculo. Falou: ah, Eva, você é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Porque saiu de mim. É uma figura de Cristo. Cristo, quando morreu, através da morte do Senhor Jesus Cristo, surge então a igreja de Cristo. Aí Cristo, depois ele diz, ressuscita, e ele diz: olha, vocês têm a essência de Cristo. A Bíblia fala, vocês têm a essência, a natureza de Cristo. Então, nós temos estudado nos estudos passados que a igreja, a natureza da igreja é Cristo. E agora nós estamos vendo que o fundamento dessa igreja também é Cristo. Ou seja, Cristo é o alicerce. Os apóstolos lançaram esse fundamento e cada um de nós são como pequenas pedras, pequenos tijolos na igreja que está sendo edificada. Mais ou menos assim, ó. Cristo é a pedra angular,
está lá debaixo. Isso aqui não é igreja, né? Eu estou falando assim, mas a gente já tem falado o tempo todo sobre isso. Cristo é a pedra angular. Os apóstolos e profetas lançaram um fundamento que é Cristo, porque foram eles que falaram sobre Cristo. E cada um de nós somos como um tijolinho desse aqui, ó. Você pode chegar aqui depois e até colocar seu nome aqui, ó. Rick, Kleb, Jéssica, irmão Zé Lopes, irmão Zé Guimarães, Dalberto, tal. Aí vocês estão vendo aqui que cada tijolinho desse daqui está sendo ligado, né? Um no outro. Cimento. Eu estou usando uma figura de linguagem aqui, não vai escandalizar, não. Ih, rapaz, tem tijolo quebrado na igreja. Isso aí são os... Isso aí... Não tem meio crente não, viu? Isso aí é aqueles que estão manquejando, cuidado. Ó, tá ligado. O que é o ligamento? O que nos une? O que une a minha vida com a vida da Adalberto? É o Espírito Santo de Deus. Né? É o Espírito Santo de Deus que nos une, que nos liga. Então, Cristo é a pedra angular da igreja, sobre qual a igreja é edificada. Ele é o alicerce e é também o cabeça. Irmãos, isso diz muito a respeito, sabe por quê? Porque a igreja está sendo edificada sobre Cristo, que é o Senhor de nossas vidas. Ele é o cabeça e tudo que acontece em nossas vidas deve ser direcionado por Cristo, o cabeça da igreja. Isso é seríssimo. Não é uma aplicação simples isso aqui. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o alicerce, ou seja, ele é o princípio e o fim. Ó. Ih, caiu. Quase caiu. Então, irmãos, vamos ler essa verdade para não falar, ó, Rick está falando coisa que não existe aí. Vamos ler lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Eu vou ler, irmãos, para a gente ser um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo ele já foi. Mas eu gostaria de falar pelo menos nesse ponto. 1 Pedro, para falar o que eu acabei de afirmar aqui, para os irmãos terem respaldo bíblico, né, para não ficar só na minha palavra. 1 Pedro 2, 4 a 8 diz bem assim, muita atenção. Versículo 3 ao 8. Já que tendes a experiência de que o Senhor é bom, aproximando-vos dele a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Também vós, como pedras vivas, olha só, versículo 4 está falando que Cristo é a pedra viva, é a pedra principal, né? Agora no versículo 5 ele está falando, também vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela crer, jamais será envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é pedra preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, os judeus, esta se tornou a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de escândalo. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Então a palavra de Deus aqui nesses versículos mostra Cristo sendo a pedra viva, a pedra que também foi rejeitada, a pedra viva, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada e a pedra de tropeço também. Porque a mesma pedra que é a pedra que salva, a mesma pedra que é Cristo, que para mim é bênção, para aquele que rejeitam a Cristo é pedra de tropeço. Então ele faz essa comparação. Tá ok? Voltando lá para Mateus, nós vamos encerrar aqui essa parte. Então nós temos aí. Também eu te digo, por que eu falei tudo isso? Para a gente entender que, primeiro, o fundamento da igreja não é Pedro, como dizem. Não existe sucessão papal, nem apostólica, nem clerical, nem do jeito que você queira, não existe isso.
porque a igreja não foi edificada sobre apóstolos, sobre homens, mas sobre Cristo, que é a pedra principal. Muito embora os apóstolos e profetas tenham lançado o fundamento da igreja, mas a igreja tem por fundamento Cristo, que é a pedra angular, na qual cada um de nós aqui somos um tijolinho na edificação da igreja. Tá, dito isso, versículo ainda 18 diz bem assim: sobre esta pedra, sobre essa confissão, sobre essa declaração de Pedro, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu falei que nós íamos falar 4 pontos hoje, né? Nós falamos só sobre um, não vai dar tempo, eu vou fechar por aqui. Mas o Senhor, Ele sabe direcionar, né? E se a gente ficou bastante nesse ponto é porque a gente estava precisando ouvir sobre isso. Convido a todos para ficar em pé. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Deus é maravilhoso que nós acabamos de ouvir, que já foi revelado nas Escrituras há muitos anos, que a tua igreja preciosa, que a tua igreja majestosa, que é coluna e baluarte da verdade, ela não tem o seu fundamento baseado em homens, em apóstolos, em profetas, mas na pedra angular, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual nós somos pedras vivas também, ligados pelo Espírito Santo, sendo edificados para a habitação do Senhor no Espírito, a fim de que ofereçamos um sacrifício agradável, perfeito e voluntário ao Senhor. Ó Deus, isso é glorioso demais. Sabermos, ó Pai, que pode bater o vento, pode bater a tempestade, pode vir o problema, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja jamais, porque somos edificados sobre uma pedra angular, sobre uma pedra viva. Ah, Senhor, essa é uma esperança maravilhosa para nós. E que nesta manhã, ó Pai, nós relembrando sobre a natureza da igreja e sobre o fundamento da igreja, que nós possamos meditar no íntimo do nosso coração e desejarmos, Senhor Deus, buscar o conhecimento da igreja para nossas vidas, e que isso tenha um sentido prático para cada um de nós. É a oração que nós te fazemos, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que do menor ao maior que está aqui, seja abençoado por intermédio da tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, para que cada um de nós possamos crescer na graça do conhecimento de Cristo Jesus, para a exultação do Senhor, e para que o seu nome seja devida toda honra, glória e louvor, por intermédio da tua igreja, hoje e eternamente. Amém.